Continuidade aí à disciplina de cálculo 2, nós vamos tratar hoje dessa aula que fala aí sobre vetor gradiente e a derivada direcional, tá? Então, sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser estar curtindo aí o nosso vídeo ou mesmo participando, pode fazer sua inscrição no YouTube. Bem, só para falar aí de derivada direcional, pelo próprio nome, né, a gente tem que dar uma direção, onde geralmente, ou seja, sempre a gente vai ter que ter um vetor que dê essa direção aqui para a gente, tem que ser unitário, tá? Então, no caso da função lá que a gente já viu, né, uma função que depende de duas variáveis, a gente já viu a definição das derivadas parciais num ponto x0, y0, por exemplo, né? A gente sabe que essa função ela é de duas variáveis, e aí essa derivada parcial de f em relação a x, né, no caso a primeira variável, a gente vai fazer a variação exatamente no eixo x, né? Então a gente vai ficar aí com o limite de f de x0 mais h, vírgula y0, menos f de x0 y0 sobre h quando h tende a zero. Então é como se a gente estivesse fazendo a variação apenas na primeira variável. Assim como a gente também tem a derivada parcial de f em relação a y, onde a gente vai somar esse incremento aqui exatamente na segunda coordenada aí da função, tá? Então, aqui nesse caso é como se a gente tivesse uma derivada direcional nas direções I e J, tá? Onde o I é o vetor 1, 0 e o J vetor 0, 1, tá? Então, esse daqui são, na verdade, as derivadas parciais são derivadas direcionais nas direções dos eixos x e y, que no caso a gente tem as representações I e J para os versores desses vetores, né? A gente vai ficar mais claro aqui no próximo slide. Então, de uma forma geral, a gente tem aí, olha, a gente quer determinar a taxa de variação da função z, né, num ponto x0, y0 na direção de um vetor unitário arbitrário, que a gente vai chamar aqui de coordenadas A e B. Ó. Então, vamos lá para o plano, né? Aqui nós estamos no plano tridimensional. A gente vai montar esse vetor U aqui, de coordenadas A e B, certo? Então, aqui nós temos o vetorzinho em rosa, ok? Então, o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? A gente tem o nosso ponto que está na superfície, né, que tem as coordenadas x0, y0, z0, onde z0 é a imagem do x0, y0 pela função, tá? A gente tem esse ponto. E aqui a gente tem a projeção desse ponto no plano xy, que seria o P' aqui, ó, de coordenadas x0, y0 e 0, certo? Já que está no plano. Bem, esse Hzinho só vem para cá. Olha, a gente tem aqui o Q, um outro ponto sobre a curva, e P', Q' são as projeções de P e Q sobre o plano XY, tá? Vamos lá para a figura novamente. Então, aqui a gente tem, ó, nessa curva aqui, que a gente denotou aqui como sendo a interseção desse plano, que tem a direção de U aqui, a gente vai formar um plano e vai interceptar a superfície e vai gerar essa curva C aqui pra gente, tá? Então, a gente tem aí esses pontos aqui, o Q, esse ponto Q que está na curva, a gente vai projetar ele para cá, que seria o Q', tá? Então, aqui suponha que as coordenadas do Q seja x, y e z. Então, a projeção dele aqui no plano, x, y, a última coordenada 0, né? Então, nós temos aqui, ó, o P' e o
Q', tá? Então, suponha que, como você está fazendo aqui esse vetor, agora esse vetor aqui, projeção, ele não vai ser o U inteiro, tá? Então, suponha que tem aqui uma distância H aqui. Então, essas coordenadas desse novo vetor, ele vai estar influenciado por esse H. Então, seria o HA e o HB, certo? Então, esse novo vetor aqui que a gente está chamando P', Q', ele vai ser H vezes U, porque a gente está diminuindo o tamanho desse vetor unitário aqui, U, certo? Então, ele tem as coordenadas HA e HB, beleza? Olhando aqui no nosso triângulozinho, né? A gente sabe que esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui no eixo Y seria y menos y0, tá? E essas coordenadas aqui no eixo X seria x menos x0, tá? Então é como se eu estivesse identificando esse novo vetor aí, esse novo vetor P', Q'. Então a gente sabe que x menos x0 seria o HA, né? E o y menos y0 seria o HB, certo? Aqui do jeito que eu montei para vocês, tá? A gente só está montando esse tamanho desse vetor aqui, desse ponto até esse outro pedaço aqui, que seria a projeção dos pontos P e Q sobre o plano, que daria o ponto P', Q'. Agora a gente consegue ter uma aproximação tanto para o X quanto para o Y, né? Basta isolar aqui. Então, o X vai ser x0 mais HA e o Y vai ser y0 mais HB. Beleza? Então, como a gente quer fazer aí esse diferencial aqui, né, esse quociente, então quem seria a variação no eixo Z? Seria Z menos Z0, certo? Então, a gente sabe que a nossa função Z depende de x e y. Mas quem seria o x? Seria x0 mais HA. E quem seria o y? y0 mais HB. Menos f de x0 e y0, que é o Z0, sobre H, né? Então, a gente teria esse quociente, e fazendo o H tendendo a zero, né? Fazendo H tendendo a zero, então a gente tem exatamente a noção do que seria essa derivada direcional da função em um ponto na direção de um vetor unitário AB, certo? Então, isso aqui seria a noção da derivada direcional. Só lembrando que a notação a gente usa um D grande, tá? Derivada direcional de f na direção de um vetor unitário. Não esqueça que esse vetorzinho aqui tem que ser unitário, tá? E ele vai estar automaticamente influenciado por esse h aqui que aparece na nossa conta, tá? Então, observando esse conceito e associando, né? Associando com a derivada parcial, né? Onde aqui a gente teria só um, né? Ó. Quem seria, no caso da derivada direcional derivada parcial de f em relação a x, a gente teria aqui o 1 e aqui seria mais 0h, né? Então seria na direção do vetor 1, 0, que é na verdade na direção do vetor i, que seria identificando o eixo x. No outro caso da derivada de f em relação a y, a gente teria aqui, ó, x0 mais 0h, y0 mais 1h. Então, seria na direção do vetor 0, 1. E o 0, 1 é exatamente o j, o versor do eixo y, tá? Então, a gente tem aí naturalmente uma derivada direcional já bem tranquila, que seria a derivada parcial, tá? Uma derivada parcial é uma derivada direcional na direção dos eixos coordenados, tá? Então,
Um teorema aí que vai facilitar bastante o nosso cálculo é o seguinte: se a função for diferenciável, né, nas variáveis x e y, então a derivada direcional na direção de qualquer vetor u, então a derivada de f na direção de u aplicada em qualquer ponto x e y vai ser, na verdade, um produto interno aqui. Produto interno do vetor gradiente, que seria formado pelas derivadas parciais fx e fy, interno com as coordenadas desse vetor unitário, ou seja, vai ficar derivada de f em relação a x vezes a mais a derivada de f em relação a y vezes b, tá? Para isso, eu vou demonstrar aqui bem rapidamente. A gente vai definir uma função auxiliar. A gente vai chamar essa função de g, que depende de uma única variável h. Então, a gente vai definir esse g de h como sendo aquele primeiro pedaço da nossa função aqui, do nosso limite aqui, do quociente. Então, é f de x0 mais ha, vírgula, y0 mais hb. Então, se a gente fosse fazer a derivada dessa função aqui no ponto zero, pela definição, né, isso aqui seria limite de g de h menos g de zero sobre h quando h tende a zero. Quem é o g de h? É essa função aqui em cima. Quem é g de zero? Vai dar o f de x0, y0, né? E isso aqui, na verdade, é a definição da derivada direcional da função f na direção do vetor AB aqui, né? Que é o nosso vetor u, certo? Aplicado no ponto x0, y0, certo? Por outro lado, se a gente definir essa função aqui, ó, como a gente definiu essa função, ela é uma função de duas variáveis, ela é uma f de x, y, onde x é x0 mais ha e o y é y0 mais hb. Então, a gente vai fazer aqui a regra da cadeia, certo? Então, monta a arvorezinha, né? Ó, g depende de x e o x e y depende de h. Faz os produtos, e aqui então a gente vai ter essa soma desses produtos aqui, ó. df dx vezes dx dh mais df dy vezes dy dh. Beleza? Derivada de f em relação a x é o fx. Derivada de x em relação a h vai dar o próprio a. Derivada de f em relação a y, notação fy. Derivada de y em relação a h é o b. Beleza? Muito bem. Então, se a gente fizer agora nessa outra escrita aqui, fazendo h ir para zero, né? Se o h for zero, x é x0 e o y é y0. Então, quem seria o g' de zero? Seria fx aplicado no x0, y0 vezes a mais fy aplicado no x0, y0, b. Que, novamente, juntando aí as duas coisas, por um lado o g' de zero é essa soma, né? E por outro lado, no início, seria a derivada direcional de f na direção de u, beleza? Então, na verdade, a gente consegue fazer muito mais simplesmente essa derivada direcional, sabendo quem é o vetor unitário e calculando as derivadas parciais da função, e fazendo esse produto interno entre esses vetores aqui. O vetor gradiente, formado pelas derivadas parciais, e o vetor u, tá? Então, é exatamente isso aí, ó. O vetor gradiente, ele é um vetor formado pelas derivadas parciais da função. Então, se a função depende de duas variáveis, o vetor gradiente vai ter duas coordenadas, onde a primeira é a derivada parcial de f em relação a x, a segunda a derivada de f em relação a y, certo? Se a função depender de três variáveis, eu vou ter um vetor com três componentes aqui, cada uma delas associando a derivada parcial em relação a x, a y e a z, por exemplo, se a função depender de três variáveis x, y, z. Então, como a gente viu ali, a gente nada mais tem do que um produto interno entre o vetor gradiente e o vetor unitário, tá? Então, só como exemplo aí essa função, ó, f de xy igual a seno de x mais e elevado a x de y.
Então, só para a gente calcular aí o vetor gradiente, como a função depende de duas variáveis, eu vou ter que fazer a derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y, tá? E a gente pode identificar aqui o vetor nessa forma entre essas aspas aqui grandes, né? Ou pode ser também parênteses também, tanto faz. Tá? Então, a gente vai fazer derivada de f em relação a x, derivada do seno e cosseno. Aqui vai rolar uma regra da cadeia, derivada da externa ela mesma, derivada da interna vai rolar aqui novamente derivada de f em relação a x, o y vira constante, derivada de x é 1, então ficou só y vezes e elevado a xy, tá? Derivada de f em relação a y, esse seno de x aqui zero, e aqui a derivada dessa composta vai ficar a derivada da interna em relação a y, que é x, derivada da externa, que é ela mesma, que é a função exponencial, tá? Você montou o vetor, aplica no ponto, associando o x e o y, tá? E aí vai dar esse vetorzinho de componente 2 e 0, beleza? Então, o vetor gradiente ele é bem simples, tá? Ele é formado pelas derivadas parciais da função, deriva e faz aí, respectivamente, na ordem em que aparecerem as variáveis aqui, vai ser montado o vetor. E uma coisa assim interessante é que a gente pode maximizar essa derivada direcional. Então, em qual direção eu vou obter a maior derivada possível da função, né? Isso a gente vai associar aí à álgebra linear. A gente tem uma função diferenciável, né, de duas variáveis, por exemplo, e a gente vai conseguir mostrar que o valor máximo da derivada direcional é, na verdade, o módulo do gradiente de f de x, tá? Onde u e o gradiente vão ter as mesmas direções. Então, ou seja, o vetor onde a derivada direcional vai obter o maior valor possível é exatamente quando ele for paralelo ao vetor gradiente, né? Esse u aqui for paralelo ao vetor gradiente. Então, só lembrando, né, a derivada direcional de f em relação a u, que é esse vetor unitário, ele é o gradiente de f interno u, né, que a gente acabou de ver. Mas isso aqui, como a gente está trabalhando com funções não nulas, né, a gente vai ter aqui uma função diferenciável, isso daqui pode ser associado com a formulazinha. Lembra que o produto interno de u por v, né, é igual a módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno de θ, ou seja, o cosseno que forma entre esses vetores u e v. No caso aqui vai ficar módulo do gradiente vezes o módulo de u vezes o cosseno de θ. Como o módulo de u, ou seja, o comprimento de um vetor que é unitário é 1, então ficou aqui módulo do gradiente de f vezes o cosseno de θ. Como esse θ, né, a gente está trabalhando sempre ele no ângulo reto, né, de 0 até 90 graus. Onde que ele vai obter o valor máximo? Né? Quando esse θ for 0, porque aí o cosseno de 0 vai me dar 1. Entre esse intervalo aqui, lembra que é aquele comprimento de arco, né, de raio 1, onde associa ali o eixo x, né, o cosseno, onde esses ângulos eles vão diminuindo, né? Ele vai ficar raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio e o zero. Então, o valor máximo desse daqui é quando o θ for 0 e o cosseno de 0 é 1. E aí, então, quando o θ for 0, o cosseno de θ vai dar 1. Então, isso aqui significa que a derivada direcional vai estar na mesma direção do módulo do gradiente, né? Ou seja, u e o gradiente de f tem a mesma direção. Beleza? E aí, para fechar, a gente vai fazer... Aliás, eu acho que ainda tem outra plano tangente. Vamos fazer esse exemplo, né? A gente tem, ó, suponha que a temperatura em um ponto x, y, z do espaço seja dada por
80 sobre 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado, onde t é medida em graus Celsius, x, y, z em metros. Em que direção no ponto 1, 1, menos 2 a temperatura aumenta mais rapidamente? E qual é a taxa máxima desse aumento? Então, muito bem. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer aqui o vetor gradiente da função temperatura, né? Que vai ser com 3 componentes. A derivada da temperatura em relação a x, da temperatura em relação a y, da temperatura em relação a z, tá? E vai montar esse vetor aqui, bem gigante aqui, né? Que na verdade dá pra gente fazer aqui, tirar um múltiplo, e o vetor seria menos x, menos 2y, menos 3z, tá? Vezes essa constante aqui que fica aqui fora. Então, no ponto 1, 1, menos 2, ou seja, quando x for 1, y for 1 e o z igual a menos 2, a gente vai ter aí essa constante 5/8 vezes o vetor aqui, menos 1, menos 2 e 6. Então, a gente já sabe que a temperatura ela aumenta sempre na direção do módulo do vetor gradiente, né? Então, esse vetor aqui normalizado, ele fica dessa forma, né? A gente sabe que o comprimento dele é raiz de 41, então a gente divide por raiz de 41 e vai ficar 5/8 vezes 5/8 vezes assim, módulo, né? Isso daqui vai dar raiz de 41. E aí fica 5/8 da raiz de 41 aqui. Então, portanto, a taxa máxima de aumento da temperatura é 5/8 vezes raiz de 41, que é equivalente a 4 graus Celsius por minuto. Não, por metro, né? Isso aqui, deixa eu ver, taxa de aumento de temperatura. Isso aqui é metros. Então, a cada metro, a temperatura aumenta 4 graus Celsius, tá? Então, aqui não tem erro. Você monta o vetor gradiente, calcula quem é o módulo desse vetor gradiente, e aí, nessa direção, é onde a gente vai ter o maior aumento da taxa de variação da derivada direcional. Planos tangentes a superfícies. Bem, isso daqui é quando a gente já tem aí uma função de 3 variáveis, né? Que a gente sabe que a gente não consegue identificar o gráfico dessa função, mas a gente consegue ver as superfícies de níveis dessa função, tá? Que é quando a gente tem aí igualado a esse K aqui, onde a gente vai colocando aqui valores aleatórios para esse K e vai montando as superfícies de nível, certo? Como a gente quer saber o plano tangente a essa superfície de nível, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma curva na superfície que passa pelo ponto P, tá? Esse ponto de coordenadas x0, y0 e z0, onde z0 é a imagem de x0 e y0 pela função f, tá? Então, essa curva, a gente pode identificar ela como sendo r de t igual a x de t, y de t, z de t, tá? De tal sorte que no parâmetro t0, ele coincida com as coordenadas do P, tá? Então, x de t0 é o x0, y de t0 é o y0 e o z de t0 é o z0, tá? Ou seja, R aplicado no t0 vai me dar as coordenadas do ponto P, que é x0, y0, z0. Então, beleza.
Agora, só associando tudo aquilo que a gente já viu, a gente sabe que como essa curva pertence a essa superfície, então ela satisfaz a equação da superfície, né? Ou seja, as coordenadas dessa curva, elas vão satisfazer essa superfície de nível aqui. Então, f de x de t, y de t, z de t vai ser também igual a um certo k. Como todas essas funções são diferenciáveis, a gente vai utilizar aqui a regra da cadeia, né? Montando aquela árvore, fzão depende de x, y e z, mas x, y, z depende de t. Portanto, a derivada de f em relação a t, que seria a mais externa em função da mais interna, vai ser a derivada de k, que é zero, por um lado. Por outro lado, eu tenho a composta, né? Drf, drx, vezes dx dt, mais drf, dry, vezes dy dt, mais drf, drz, vezes dz dt. Certo? A gente já sabe que isso daqui, então, se eu quiser construir dois vetores, o primeiro vetor seria constituído pelas derivadas parciais de fzão, então seria o gradiente da f, e esse outro vetorzinho que surgiu aqui seria exatamente o r' de t, né? Seria dx dt, dy dt, dz dt. Então esse aqui é o produto interno do gradiente de f por r' de t, certo? Isso dá igual a zero. Em particular, no ponto t0, quando a gente aplicar no ponto t0, esse daqui vai dar o gradiente no ponto x0, y0, z0, r' de t0, tá? Então, como isso aqui é igual a zero, lembrando lá de álgebra linear, esses vetores aqui, eles são perpendiculares, certo? Então, o gradiente é perpendicular ao vetor tangente r' a qualquer curva que passe em S que passe por P. Então, tá aqui o desenho, né? A gente tem a nossa superfície, a gente tem a nossa curva, a gente tem o ponto P, né? Associado a esse ponto P, a gente tem o vetor tangente aqui nesse ponto, que é o r' de t0, e aí aqui eu tenho também o gradiente de f nesse ponto, tá? Então, esse vetor aqui é perpendicular a esse outro aqui. Beleza? Agora, se o gradiente de f for diferente de zero, é natural definir o plano tangente à superfície de nível, né, num ponto, como o plano que passa por P e tem vetor normal gradiente de f, né, porque a gente já tem aqui o vetor normal a esse plano, certo? Então, a gente já sabe que vai ser aqui produto interno do normal com esse vetor normal, que seria o gradiente de f, o gradiente de f, que é o fx, fy, fz, interno esse ponto, esse vetor que está nesse plano, que seria um ponto, eu vou chamar de Q menos P, né? Onde Q tem coordenada x, y, z e o P é de coordenada x0, y0, z0. A gente monta então a equação do plano, tá? Tem esse formato. Ou seja, nada mais é do que o vetor, aliás, o produto interno do vetor gradiente por esse vetor formado por um ponto aleatório nesse plano até esse ponto P0, né? E isso dá igual a zero. E aí, se a gente quisesse saber a reta normal, a reta normal a S em P é a reta passando através de P e perpendicular ao plano tangente. A direção da reta normal, portanto, é dado pelo gradiente da função. Então, se a gente sabe quem é o vetor diretor, né, dessa reta, a gente sabe que aparece aqui embaixo, né?
Então, ficaria aí, ó, x menos x0 sobre fx, aplicado no ponto x0, y0, z0, igual, isso aqui é a equação simétrica, tá? Y menos y0 sobre fy, atuando no x0, y0, z0, igual a z menos z0 sobre fz, atuando no x0, y0, z0. Então, a gente tem essas duas formulazinhas aqui para identificar o plano tangente à superfície de nível e aqui a reta normal a essa superfície de nível, tá? E aí, como exemplo, a gente vai verificar o seguinte. A gente vai pegar esse elipsoide, né, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 9 igual a 3. Então, a gente tem uma superfície de nível, né, que seria uma espécie de esfera, né, num plano que a gente não consegue visualizar, mas que nesse nível 3 aqui, isso vai identificar aí um elipsoide, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar isso daqui de função, então, esse primeiro membro, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 9. Para a gente montar, então, a equação do plano tangente a essa superfície de nível, a gente vai precisar das derivadas parciais, tá? Bem simplesinho, aplica no ponto que a gente quer, que é no menos 2, 1 e menos 3, vai dar esse menos 1, 2 e menos 2 terços. Então, a equação do plano tangente vai ser o produto interno do vetor gradiente por aquele vetor lá P0, né? Ou P0P, que é P menos P0, seria x menos o menos 2 vai ficar mais 2, mais o fy, que é 2, vezes y menos y0, que é 1, mais fz, que é menos 2 terços, vezes z menos 3, que vai dar mais 3 igual a 0. Então, isso daqui seria a equação do plano tangente à superfície, a essa superfície aqui, de nível. Só para simplificar, a gente consegue essa formazinha aqui para o nosso plano, tá? 3x menos 6y mais 2z mais 18 igual a 0. E se a gente quisesse fazer a reta normal, né? Lembrando que a reta normal vai ter como o vetor diretor exatamente o gradiente, então vai ficar x menos o x0, que vai dar mais 2, sobre o menos 1, e y menos o y0, que é 1, sobre o fy, igual a z menos 3, que dá mais 3, sobre menos 2 terços. Bem, pessoal, assim a gente termina a nossa aula. Claro que deve ficar muitas dúvidas na cabecinha de vocês, mas aí vocês vão ter que buscar aí mais exemplos para poder treinar esse tipo de situação, tá bom? Bons estudos a todos.